Fala pessoal, voltamos então com mais um vídeo do canal Bioric Consciência. Para começar esse vídeo eu tenho que dizer que essa cor aqui eu acho que tá errada. A gente tem que trocar, peraí. Ainda não? Agora sim. Ah, e tem mais uma coisinha ainda que tá faltando. Pronto, agora sim. Antes de começar a falar sobre o assunto desse vídeo, eu quero agradecer aí o Lucas Conrado, que há algum tempo atrás comentou num dos vídeos, aí, acho que lá no primeiro vídeo, pedindo para mim fazer a introdução com Final Countdown. Bom, não tá das melhores, mas eu tentei aí fazer o melhor possível. Valeu, Lucas, pela dica e eu espero que você comente nos próximos vídeos, nesse vídeo também. Abração, falou! E bora pro vídeo! Pois é, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Para começar, é importante dizer que o Outubro Rosa é uma campanha mundial. Geralmente as pessoas acham que acontece só aqui no Brasil, mas na verdade essa ideia surgiu lá nos Estados Unidos, em Nova York, com um evento que eles chamaram de Corrida pela Cura. Esse evento tinha como objetivo arrecadar fundos para pesquisa relacionada ao câncer de mama. Esse evento passou a ser anual e aí foi ganhando cada vez mais visão e ficando mais popular. E aí depois de um tempo instituíram o mês de outubro como o mês da consciência. Não consciência no sentido de evitar pegar o câncer de mama, mas consciência no sentido de que é importantíssimo fazer o diagnóstico precoce. No Brasil, a primeira ação relacionada com o Outubro Rosa aconteceu lá em 2002, no Parque de Ibirapuera, quando eles iluminaram o obelisco mausoléu ao soldado constitucionalista. A iluminação, obviamente, era com uma luz cor-de-rosa. Por que é tão importante essa ideia de Outubro Rosa? É importante porque é um mês inteiro de campanhas onde o objetivo é conscientizar as mulheres, principalmente da importância de fazer o diagnóstico precoce de uma doença que é tão perigosa quanto o câncer de mama. Mas por que é tão importante assim fazer esse diagnóstico precoce? É importante porque o câncer de mama tem cura sim, e as chances de curar essa doença aumentam muito se o diagnóstico for feito muito no começo. O que leva uma pessoa a ter câncer de mama? Para começar, o câncer é um tumor maligno que pode, infelizmente, se desenvolver em vários tecidos do corpo humano. Um deles são as glândulas mamárias. Geralmente o câncer acontece por alguma alteração nos genes que acaba desregulando o mecanismo de controle de reprodução celular. Com isso, as células começam a se multiplicar exageradamente, formando uma massa, que nós chamamos de tumor. O problema piora se essas células conseguem ter a capacidade de se desprender dessa massa e migrar pela corrente sanguínea. Como são células que estão alteradas no seu controle de reprodução, quando elas chegam em alguma outra parte do corpo, elas começam um novo tumor. Daí que vem a ideia de enraizar, se espalhar e tudo mais. Na verdade, o termo técnico é metástase. Existe predisposição genética para ter câncer? Sim, existe. Os cientistas já descobriram alguns genes que estão associados ao desenvolvimento de neoplasias, que é o câncer. Aqui do lado eu coloquei uma tabelinha mostrando alguns dos genes que já são conhecidamente relacionados ao desenvolvimento de câncer. Percebam aí que você pode ter mais de um gene relacionado com o mesmo tipo de câncer e também você pode ter um único tipo de câncer relacionado com mais de um gene. Falando de câncer de mama, a gente tem o BRCA1 e o BRCA2, que são genes muito importantes. Essas versões gênicas, ou alelos, são alelos recessivos e autossômicos, ou seja, eles são autossômicos, então eles estão presentes em cromossomos não sexuais, não são cromossomos X e Y, podendo então ser transmitido tanto pelos homens quanto pelas mulheres. E eles são recessivos, o que significa que para que eles se desenvolvam, para que a característica deles se desenvolvam, é necessário duas cópias desse gene. Não são genes tão comuns, então geralmente quando a pessoa tem esse gene, ela tem uma versão só, uma cópia só. Porém, infelizmente, esse gene pode sofrer mutação durante a vida, gerando uma nova cópia, o que desenvolve o processo de câncer. É possível fazer um exame genético para saber se eu tenho predisposição a ter esse câncer? É possível sim. Você pode fazer um exame com marcadores gênicos para tentar identificar a presença desses genes específicos no seu genoma. Mas em geral é um exame muito pouco realizado e caro. Então não é a primeira opção de diagnóstico.
O melhor mesmo é realizar o conhecido autoexame, o exame de toque, que é um tipo de autópsia. Melhor dizendo, autopsia. O que? Autópsia? Mas autópsia não é aquela coisa que faz em morto? Na verdade, não. Se você pegar a palavra autópsia, ou melhor, autopsia, o prefixo auto significa por si só. E psia significa exame. Então, autopsia é um exame feito por si só, ou em si mesmo. Que é o exame em que a mulher apalpa as mamas procurando algum tipo de nódulo, alguma coisa diferente do que ela está habituada a sentir. É um exame extremamente simples, mas que ajuda muito no diagnóstico. Lembrando que diagnosticar isso de maneira precoce aumenta muito a chance de se curar. Mas afinal de contas, então, o que é o negócio que faz com o morto? Tá bom, vamos voltar para a questão do morto. A autopsia, como a gente viu, é o exame feito em si mesmo. O exame feito em cadáveres é chamado de necropsia, ou como dizem, necrópsia. Mas o termo autópsia ou autopsia já tem sido muito utilizado, então ele já passou a ser aceito como o exame feito em cadáveres, apesar de não ser correto. Outro exame importante para a detecção do câncer de mama é a mamografia. A mamografia é recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia que seja feita em mulheres depois dos 40 anos, pelo menos uma vez por ano. É claro que se você já tem casos na família que tem câncer de mama, o recomendado é que você já procure fazer esse tipo de exame um pouco antes. Mas quando eu devo fazer o exame? Em pessoas que têm caso de parentes com câncer de mama, geralmente se recomenda fazer o exame da mamografia com a mesma idade que a pessoa da família desenvolveu o câncer. Então, por exemplo, você tem lá a sua tia que teve câncer de mama com, sei lá, 29 anos de idade. Então, quando você estiver lá com 29 anos de idade, a ideia é que você vá fazer o exame também, com 30. Mas câncer de mama tem sintomas? Além do nódulo que você pode perceber fazendo o exame de apalpar, né, o autoexame, também pode ser percebido um aumento da mama, uma deformação da região da mama também, uma vermelhidão, um inchaço nessa região, uma coceira que não passa nem utilizando corticoides e às vezes até a secreção de um líquido pelo mamilo. Tudo isso pode indicar o câncer de mama, mas não necessariamente significa que é. Acontece que na dúvida, se você tem esses sintomas, você tem que procurar um mastologista. Qualquer um pode ter câncer de mama? Qualquer um pode ter câncer de mama, mas existem fatores que aumentam o risco. Um deles é a predisposição genética que eu já comentei. Se você herdou aqueles genes BRCA1, BRCA2, por exemplo, você tem uma chance aumentada de desenvolver esse câncer. Porque por mutação você pode gerar um novo alelo desse gene e acabar desenvolvendo a característica que ele expressa. Mas não é só isso. A idade também pode ser considerada um fator de risco. Mulheres depois dos 40 anos têm uma chance maior de desenvolver isso. Principalmente por conta da deposição de gordura na região da glândula mamária. Mulheres mais jovens têm a tendência a ter uma deposição menor de gordura. Já as mulheres depois dos 40 começam a acumular um pouco mais de gordura em algumas regiões, inclusive na região da glândula mamária. Essa gordura extra também pode ser um fator que potencializa a chance de surgir um tumor. Sendo assim, o sobrepeso também é uma característica que pode aumentar o risco do câncer de mama, por conta da maior deposição de gordura. Outro fator também de risco aumentado são para as meninas que tiveram a menstruação muito jovem, antes dos 12 anos. Essas meninas têm uma chance também maior de desenvolver câncer de mama. Mulheres que têm a menopausa tardia, depois dos 50 anos de idade também, acabam tendo mais risco de desenvolver esse câncer. O uso abusivo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, também são fatores estimulantes do desenvolvimento de câncer. Não só o câncer de mama. Isso serve para todo mundo, porque esse tipo de substância estimula a formação de tumores de vários tipos. Porque tanto as bebidas alcoólicas quanto os cigarros contêm agentes mutagênicos, que podem gerar aquela mutação no gene e fazer com que se desenvolva então esse ou outros tumores. Outro fator importante de ser mencionado que aumenta o risco de desenvolver o câncer de mama é o não aleitamento materno, ou seja, não dar de mamar. Já foi comprovado que mulheres que amamentaram crianças têm uma chance menor de desenvolver o câncer de mama. Então mulheres que não têm filhos têm mais chance de ter câncer de mama?
É isso mesmo. A Unicamp, associada a uma instituição norte-americana, fizeram uma pesquisa e mostraram que mulheres que não tinham engravidado durante a vida tinham uma tendência muito maior ao desenvolvimento do câncer de mama, justamente porque não amamentaram. Os pesquisadores perceberam que durante a amamentação as células das glândulas mamárias sofrem uma pequena alteração e o material genético, que a gente chama de cromatina, tem a tendência a ficar mais compactado depois da amamentação, o que faz com que a chance de que ocorram mutações seja menor. Em mulheres que não amamentaram, eles perceberam que essa cromatina, esse material genético, está mais frouxo. E essa característica faz com que as mutações apareçam com mais facilidade. Mais um motivo para amamentar o seu filho aí direitinho. E se você aí, machão, tá achando que o Outubro Rosa só é rosa para as mulheres, tem uma coisa que é importante de ser dita também. Todos nós somos mamíferos, e mamíferos são caracterizados pela presença de glândulas mamárias. Então o machão aí também tem glândula mamária. E se você tem glândula mamária, obviamente também pode desenvolver câncer de mama. O quê? Tem câncer de mama em homem? Pois é, tem sim, tem câncer de mama em homem. Não é tão comum, na verdade, 1 em cada 100 diagnósticos de câncer de mama são em homens. Mas pode se desenvolver sim e é tão perigoso quanto. Então, queridão, presta atenção aí também, porque pode ter alguns sintomas que vão te fazer perceber se você desenvolveu essa doença. Para você também o diagnóstico precoce vai ajudar muito no tratamento. Homens com câncer de mama, então, podem apresentar uma protuberância ou inchaço no mamilo, que pode ser doloroso ou não. A pele pode ficar enrugada, ondulada na região do mamilo também. Pode acontecer uma retração do mamilo, pode afundar um pouquinho mais do que o normal. Uma vermelhidão naquela região também pode acontecer, uma coceira. E uma outra coisa que também acontece é o inchaço dos linfonodos na região da axila, né? Embaixo do braço lá fica aquelas bolinhas que a gente geralmente chama de íngua. Quando tem a presença então do câncer de mama, também aparece essa íngua aí nas axilas. Lembrando que esses sintomas todos podem também significar outra coisa, mas serve como um alerta aí, já que agora você sabe que homem também pode ter câncer de mama. Para finalizar, eu quero dizer que o Outubro Rosa, na verdade, é um mês de conscientização da importância da saúde da mulher. Então, nesse sentido, o câncer de mama é um foco muito importante, considerando que é, como eu já falei, o câncer que mais mata mulheres no mundo. Porém, a gente não pode esquecer que a coisa que mais mata mulheres no mundo, na verdade, são as doenças relacionadas com o sistema circulatório, infarto, AVC. Então é bom aproveitar esse Outubro Rosa e pensar também nos hábitos relacionados à saúde, prática de esportes, uma alimentação um pouco mais saudável, para tentar evitar aí as doenças relacionadas com o sistema circulatório, que hoje são as doenças que mais matam as mulheres no mundo. É isso aí, vou acabar por aqui o vídeo, então fica aí o recado para a mulherada se cuidar em relação à saúde. Aproveita esse outubro, mas aproveita também novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que todos os meses sejam muito rosa e que vocês cuidem muito da saúde, tanto as mulheres quanto os homens também. Abraço, até o próximo vídeo. Falou!